A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que é um telespectador assíduo da nossa programação, você que acompanha sempre o programa Instantes Finais. E eu gostaria de agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Diariamente temos recebido dezenas de mensagens através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. E eu gostaria de solicitar mais uma vez, se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, opinião ou sugestão, fique à vontade. A melhor forma é através do WhatsApp do programa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Nos programas anteriores, nós estudamos as profecias de 3 livros denominados de profetas menores, né? Nós estudamos as profecias de Oséias, estudamos as profecias de Joel e também as profecias de Amós. Em cada um desses livros, né? Em cada uma dessas aulas ou desses programas, nós procuramos falar sobre a contemporaneidade, a atualidade da mensagem desses profetas. É claro, você já sabe disso, né? Eles foram levantados por Deus para falar principalmente à nação de Israel. Nós estudamos a profecia levando em conta, claro, os seus destinatários originais, mas sempre que possível trazendo aplicações para os nossos dias. Porque se esses livros foram preservados, se eles foram canonizados, inclusos no cânon, se eles foram traduzidos e chegaram em nossas mãos, é porque Deus tem lições também para ensinar para nós. E muitas das mensagens dos profetas menores podem aplicar sim aos nossos dias. E hoje nós vamos iniciar o estudo da profecia do livro do profeta Obadias, e ele é o 4º dos livros denominados de profetas menores. E hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: profecia sobre o castigo dos edomitas. Esse é o tema do programa hoje. Nós vamos primeiro trazer algumas informações introdutórias sobre o profeta Obadias. Primeiro vamos dizer o significado do seu nome, não é? Obadias significa servo de Jeová ou adorador de Jeová, adorador de Yahvé. Glória a Deus. Os pais de Obadias nós não sabemos. Obadias é um daqueles profetas que nós não temos muitas informações sobre ele, né? São pouquíssimas as informações que nós temos de Obadias, diferente de outros profetas. Por exemplo, né? Quando nós estudamos o livro de Oséias, que é o primeiro dos livros denominados de profetas menores, nós vamos perceber, por exemplo, que ele era filho de Beeri. Nós vamos saber o período que ele profetizou, que foi nos dias de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, que eram reis de Judá, e nos dias de Jeroboão II, que era rei de Israel. Então dá para a gente localizar mais ou menos o período que Oséias profetizou, por volta do ano 755. Obadias, nós não temos informações, nós não sabemos quem eram seus pais, não sabemos qual era a sua profissão, não sabemos a data exata que ele profetizou. Nós vamos citar aí uma data aproximada, mas não sabemos exatamente. Mas, glória a Deus, os pais do profeta Obadias já colocou esse nome, não é? Cujo significado é um servo de Jeová, um adorador de Yahvé. E dá-nos a entender, claro, que os seus pais eram servos de Deus, tementes a Deus. O tema principal do livro é o juízo de Edom, ou o castigo de Deus sobre os edomitas. Ele profetizou por volta do ano 840 a.C., e os destinatários originais do livro de Obadias eram os edomitas, que eram os descendentes de Esaú. Então nós vamos trazer aqui algumas informações introdutórias sobre o livro, né? O livro de Obadias é o mais curto do Antigo Testamento
ele possui apenas 21 versículos. E claro, se é o mais curto, o mais breve do Antigo Testamento, consequentemente é o mais breve, o mais curto dos também denominados de profetas menores. A mensagem principal, o conteúdo do livro de Obadias é uma mensagem profética de ameaça, de juízo, de castigo contra os edomitas, que eram os descendentes de Esaú e, infelizmente, inimigos implacáveis de Israel, porque este povo ajudou os caldeus durante o cerco de Jerusalém, se alegrou com a sua queda, com a destruição de Jerusalém. O livro de Obadias é o mais breve, né, como nós já dissemos, e também um dos 3 profetas levantados por Deus para transmitir uma mensagem a uma nação gentílica ou estrangeira, né? Os outros 2 foram Jonas e Naum, só que Jonas e Naum profetizaram para os ninivitas, enquanto que Obadias para os edomitas. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que o profeta Obadias foi levantado por Deus para anunciar o castigo dos edomitas, que eram os descendentes de Esaú. Se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Vamos ler 2 versículos, lá em Gênesis, capítulo de número 36, versículos 1 e o versículo de número 8, que fala exatamente sobre os descendentes de Esaú. Gênesis, capítulo 36, versículo 1 diz: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Versículo 8: então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Então perceba que quando a Bíblia fala dos edomitas, consequentemente está falando dos descendentes de Esaú. Voltando à nossa introdução, nós vamos dizer que o povo de Edom, ou os edomitas, apesar de serem primos, não é, dos hebreus, tornaram-se ferrenhos inimigos. É lamentável, né? Mas a Bíblia deixa isso bem claro. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 20, versículos 14 a 21, se você estiver com a sua Bíblia, você pode conferir. Inclusive a epígrafe diz assim: Moisés solicita passagem por Edom. Então Moisés faz um pedido para o rei de Edom, para os edomitas: olha, nós vamos passar aí, nós estamos indo para Canaã, a gente quer só passar na sua terra. Mas observe que Moisés dá os detalhes. Diz assim: de Cádiz Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhes: assim diz o seu irmão Israel. Olha, não é gente estranha não, família tua, é o povo de Israel. Você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito, e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, e nós aos nossos pais. Ele estava trazendo a lembrança ao rei de Edom, quem eram os hebreus, o período que passou lá no Egito, o sofrimento, enfim. Clamamos ao Senhor e Ele ouviu a nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins de seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Nós queremos só uma permissão, uma autorização para passar na terra de vocês. Aí ele diz os detalhes: não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Nós vamos passar, nós não vamos usufruir dos frutos da sua terra, nem vamos beber a sua água. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Nós só queremos atravessar uma estrada. Porém o rei de Edom respondeu: veja a maldade do rei, não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com espada ao encontro de vocês. E é bom lembrar que naquele grande número de hebreus, de israelitas, estavam mulheres, crianças, idosos, animais. Então eles queriam apenas passar ali. Eles não iriam tomar a água, não iriam comer do fruto da terra. Mas como é que o rei de Edom responde? Se vocês passarem aqui, nós vamos guerrear. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Deixa a gente passar.
Nós estamos dispostos a pagar o preço. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. Assim os edomitas recusaram a deixar Israel passar pelo seu país e por isso Israel se desviou dali. Mas observe, este não foi o único ato dos edomitas contra os hebreus. Você lembra do que está no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas? Quando uma grande multidão veio contra Josafá, então estavam os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir. E os da montanha de Seir também eram os edomitas. Então eles também estavam naquela guerra contra o povo de Judá. Há um outro texto no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 28, versículo de número 17. É bom nós trazermos essas informações. E por quê, professor? Para nós entendermos o porquê do castigo, o porquê do juízo, não é assim? Então, capítulo 28, versículo 17 do segundo livro das Crônicas, diz assim, deixa eu ler os versículos 16 e 17. Naquele tempo, o rei Acaso mandou pedir aos reis da Síria que os ajudassem, porque, de novo, os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Então veja que os edomitas tornaram-se ferrenhos inimigos do povo de Israel. Além disso, na ocasião da invasão estrangeira, ou seja, quando o povo de Babilônia invadiu Jerusalém, eles não apenas se alegraram, mas também ajudaram os babilônicos a saquear Jerusalém e até matar o povo judeu. Isso está em Obadias, nos versículos 12 até o versículo 14, que nós vamos estudar hoje. Por isso, o juízo divino era inevitável, como nós veremos a seguir. Então, nós vamos perceber claramente que esta era uma das principais mensagens de Obadias, trazer uma mensagem de castigo, uma mensagem de juízo contra o povo de Edom. Nós não estudaremos todos os 21 versículos, mas nós selecionamos alguns textos de forma mais específica, mais direta sobre essa mensagem de Obadias contra o povo de Edom e, claro, trazendo uma atualidade da mensagem de Obadias para os nossos dias. Pode abrir a tela, por gentileza? Nós vamos iniciar no versículo de número 4, onde Deus, através de Obadias, diz assim: ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Bem, além desses pecados dos edomitas que nós já citamos, é bom lembrar que eles eram um povo orgulhoso, soberbo. Os edomitas moravam numa região que hoje fica ali na região de Petra, lá na Jordânia. Eles moravam assim em colinas, em fortalezas naturais, onde eles dispunham de uma posição geográfica privilegiada. Essa é a verdade. Era difícil vencer os edomitas porque eles habitavam nas colinas, nas cavernas, nos altos das montanhas. Isso fazia com que eles se sentissem imbatíveis, como que ninguém pudesse vencê-los, não é assim? Se nós lermos, por exemplo, o capítulo 1, versículo 3, diz assim: o orgulho do seu coração o enganou, não é assim? E a Bíblia traz advertência sobre o perigo do orgulho, da soberba, quando a pessoa se sente maior, se sente melhor, se sente superior, se sente imbatível, invencível. Não tem pessoas assim? Glória a Deus. Os edomitas, por conta da sua posição geográfica privilegiada, estavam se sentindo assim, imbatível, invencível. Como quem diz assim: ninguém consegue nos tirar daqui, ninguém consegue nos derrubar, ninguém consegue nos vencer. Mas Deus diz através de Obadias que o orgulho do seu coração os enganou. Como quem diz assim: vocês estão enganados. É como se Deus dissesse assim: vocês pensam que vocês não podem ser derrotados?
Vocês pensam que não podem ser destruídos? Glória a Deus. Aí Deus diz no versículo 3, você vive na fenda da rocha, no lugar elevado, e diz em seu íntimo, quem poderá me jogar lá para baixo? Glória a Deus. Quantas pessoas, não é, na história bíblica não se sentiram assim? Você lembra de Golias? O que era que Golias dizia? Me dê um homem só que lute comigo. 40 dias. Desafiando o povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus se utiliza das coisas pequenas para confundir as grandes, né? Que Deus se utiliza das coisas que não são para confundir as que são. Aí Deus se utiliza de quem? De Davi, um pastor de ovelhas que não tinha habilidade em guerra, que não tinha habilidade ainda com espada. Você lembra disso? Você lembra de Nabucodonosor? Aquele homem que era o rei, o governante do maior império do mundo, o maior imperador, porque nos dias, né, da Babilônia, Nabucodonosor era aquele homem assim, o maior, inclusive no sonho que ele teve, Daniel diz assim, tu és a cabeça de ouro, porque a cabeça de ouro daquela estátua tanto representa Nabucodonosor como a Babilônia, não foi assim? E quando ele se envaideceu, quando ele se ensoberbeceu, quando ele disse assim, não é esta grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome, foi o que aconteceu? Tornou-se no animal, cresceu pele, né? Pelos no seu corpo, cresceram as unhas, ficou como um animal durante 7 anos, até que ele lembrou-se que é Deus quem governa sobre a terra. Você lembra de Senaqueribe, que desafiou a Israel e disse que invadir Judá e perguntou qual é o Deus que pode livrar vocês nos dias de Ezequias? Você lembra disso? E o que aconteceu com essas pessoas? Golias foi vencido por Davi. Aquilo foi uma vergonha para ele, porque ele não foi vencido por um grande guerreiro, por um grande rei, por um grande general. Ele foi vencido por um pastor que nem espada tinha uma funda na sua mão. O que foi que aconteceu com Nabucodonosor? Tornou-se como um animal. Durante 7 anos, ficou comendo pasto, recebendo orvalho como os animais. O que foi que aconteceu com Senaqueribe? Ele viu o anjo matar os 185 mil soldados do seu exército. E você sabe disso, que na guerra, o correto era primeiro matar o rei, matar o general. Porque quando matava o rei ou o general, o exército se enfraquecia. Deus mandou o anjo e deu uma ordem inversa. Deus disse assim, mata os soldados e deixa ele vivo para ele ver, antes da sua morte. É claro que depois ele foi morto, mas não foi morto necessariamente pelo anjo. E nós já podemos extrair uma lição desta mensagem de Obadias. Não só o perigo dessa inimizade, de pelejar contra o povo de Deus, mas também o perigo do orgulho, da soberba, da vaidade. A Bíblia deixa bem claro isso, que o orgulho, a soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Então, nós vamos perceber que eles estavam se sentindo assim, imbatíveis, invencíveis, porque eles habitavam assim em fortalezas naturais. Mas vamos ver o que é que Deus diz. E assim, eles estavam orgulhosos, porque moravam nas fendas da rocha, num lugar elevado. Dizia assim, quem poderá me jogar lá embaixo? Vamos ver o versículo de número 4, o que é que Deus diz através de Obadias? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Era Deus dizendo, sou eu quem vou derrubar vocês. Glória a Deus. Versículo de número 8 e 9. Não estamos lendo todos os versículos, né? Aí Deus diz assim, naquele dia, diz o Senhor, o que é que ele vai fazer? Destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Deus está dizendo, eles pensam que são sábios, eles pensam que são inteligentes, mas eu vou destruí-los, eu vou derrubá-los.
Os seus valentes, ó Temã. Temã era a principal cidade dos edomitas. Os teus valentes, os teus generais, os teus soldados valorosos ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu vou exercer juízo. Agora, professor, por que essa mensagem de juízo? Por que é que Deus está se utilizando de Obadias para dizer que vai destruí-los? Aí, a partir do versículo de número 10, nós vamos perceber o que foi que eles fizeram, além dos textos que nós já lemos, não é assim? Nós já lemos lá no livro de Números, capítulo 20, que eles não deixaram o povo de Israel passar. Nós já lemos lá no segundo livro das Crônicas, mas vamos ver de forma específica no livro de Obadias o pecado, a violência cometida contra o povo de Judá. Aí Deus explica porque Deus é assim. Olha que coisa tremenda. Embora Deus não tenha a obrigação de explicar nada, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Deus não precisa dar satisfação a ninguém, mas que coisa interessante. Todas as vezes que lemos na Bíblia a mensagem do juízo, do castigo de Deus, Deus sempre traz à tona o porquê, o motivo, a razão pela qual Ele está castigando, todas as vezes. Eu já disse aqui, você já sabe disso, que os profetas que foram levantados por Deus para anunciar juízo, antes disso, eles anunciaram os pecados da nação. Eles denunciaram o pecado do povo. Quer ver alguns exemplos? Os livros que nós já estudamos, né? O livro de Oséias, o livro de Joel, o livro de Amós. Pode ler que você vai perceber isso. Que Deus traz à tona o juízo, o castigo que sobreviria ao povo de Israel, ao povo de Judá, mas antes disso, Deus denuncia os pecados. Quais eram os pecados que eles estavam cometendo para merecer o juízo? E com os edomitas não foi diferente. Porque se Deus trouxesse só as informações que iria punir, que iria castigar, né? Aí alguém poderia perguntar, mas por quê? O que foi que eles fizeram? Aí Deus traz à tona. Pode passar a tela, por gentileza. Observe. Por que é que Deus disse que vai destruí-los? Por que é que Deus disse que vai derrubá-los? Aí diz assim, por causa da violência feita a seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Olha que coisa interessante. Deus diz que esse povo será exterminado para sempre. Olha, a história nos mostra isso, que eles já foram muitas vezes castigados no decorrer da história, mas ainda sobrevive. Esse povo ainda hoje sobrevive. Eles moram na região da Jordânia, naquela região de Petra, mas haverá um dia do castigo, que dá-se-á de forma mais direta, mais específica, no futuro, na ocasião da vinda de Jesus em glória, quando Jesus vier punir as nações inimigas de Israel. Então Deus faz uma promessa aí, que os edomitas, que os descendentes de Esaú seriam exterminados para sempre. Vamos ler mais uma vez? Diz assim, por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. E eu quero deixar bem claro aqui, que todas as nações que estão pelejando contra Israel, no passado, no presente ou no futuro, eu posso dizer que está lutando contra o próprio Deus. Essa é a verdade, porque Israel é uma nação escolhida por Deus. Ninguém pode negar essa realidade. Apesar das falhas dos hebreus, apesar do erro dos judeus, que nós muitas vezes aqui falamos dos pecados de Israel, dentre eles o pecado, né, as injustiças sociais, dentre eles os pecados de ordem de imoralidade sexual, os pecados de idolatria, de paganismo, de abandono da fé, de apostasia, o culto a Baal, a Zerá, claro, nós já falamos isso várias vezes. Mas eu não posso esquecer disso, que Israel é uma nação escolhida por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Foi através de Israel que Deus nos deu a Bíblia, foi através de Israel que Deus se fez conhecido no mundo, e foi através de Israel que Deus enviou o Messias. E é através desta nação que no futuro Jesus irá implantar o seu reino milenial.
Então ninguém pense que Deus abandonou Israel, que Deus já não se importa mais com Israel. Está equivocado quem pensa isso. Ainda existem profecias, ainda existem promessas que vão se cumprir na história desse povo e dessa nação. As profecias nos mostram isso. Inclusive, no próximo programa eu vou falar sobre isso. Sobre a restauração, a promessa de restauração do povo de Judá, de Jerusalém, de Israel. Israel vai ocupar toda a terra que Deus lhes prometeu. Nós vamos tratar sobre isso ainda esta semana, no próximo programa. Então, lutar contra Israel é lutar contra o próprio Deus. Essa nação é uma nação protegida por Deus. É claro que por conta dos seus erros, dos seus pecados, sofreram embates, perseguições, não é? no decorrer dos séculos, no decorrer da história, mas as mãos de Deus, elas estão estendidas sobre essa nação. Deixa eu ler o texto mais uma vez, onde Deus diz assim: por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha. Vocês que são soberbos, vocês que são orgulhosos, vocês ficarão cobertos de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó. Tudo nos leva a crer que isso foi a ocasião da invasão estrangeira por Nabucodonosor. Embora não esteja explícito aí que tenha sido o povo de Babilônia, que tenha sido Nabucodonosor, mas a maioria dos teólogos, intérpretes, estudantes da Bíblia, estudantes de profecia, alegam que foi essa ocasião. Você sabe disso, de 606 a 586, Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes, que foi exatamente nos dias de Jeremias, nos dias de Daniel, nos dias de Ezequiel. E nessas 3 invasões estrangeiras, né, o reino de Judá foi destituído, ele levou os utensílios da casa de Deus para a casa do seu Deus lá em Babilônia, levou mais de 10.000 judeus para a Babilônia. O que ficou na terra de Judá, de Jerusalém, foram poucos judeus, uma parte lá da pobreza, inclusive Jeremias ficou lá em Jerusalém. Então esse foi um momento de muito pesar, de muita tristeza para o povo judeu. Claro, por causa dos pecados dele mesmo, que eles tornaram-se idólatras, deixaram de crer na profecia de Jeremias, passaram a acreditar na profecia dos falsos profetas. Mas o que era de se esperar dos edomitas, quando o povo de Babilônia estava invadindo Judá e Jerusalém? Ajudar no que fosse preciso, ajudar no que fosse possível. É claro que os edomitas não podiam lutar contra o povo de Babilônia por 2 razões simples. Primeiro, porque Edom não tinha um exército poderoso para lutar contra o povo de Babilônia. E segundo, porque o povo de Babilônia estava sendo usado por Deus para castigar Judá e Jerusalém. Mas só que eles fizeram o quê? Eles ajudaram, eles se alegraram, eles comemoraram, eles saquearam Judá e Jerusalém, eles mataram os judeus. Observe o que é que a profecia vai dizer. Volta o texto. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, ou seja, o povo de Babilônia, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Ou seja, olha o pecado dele, qual foi? Ajudaram o povo de Babilônia a saquear os despojos de Jerusalém. Eles tiraram proveito da ocasião. Enquanto o povo judeu estava sendo massacrados, invadidos, destruídos, aí eles foram lá e saquearam, entraram pelos portões, tiraram bens, pertences para si. O que mais? Aí diz assim, essa frase aí, ela é repetida 7 vezes. Você não devia, perceba que vai ser repetida dos versículos 12 a 14, 7 vezes. Você não devia, primeiro, ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Olha como se aplica hoje para nós esta profecia. Deus está dizendo, você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Veja como esta mensagem ela é atual, ela é contemporânea, ela se aplica para hoje. Todos nós sabemos que o grupo terrorista Hamas invadiu as terras de Israel. Matou crianças, pessoas idosas, pessoas inocentes, famílias inteiras foram mortas. Jovens que estavam aí numa festa foram todos exterminados.
Muitos morreram de tiros, outros morreram queimados. Isso além dos mísseis. E essa é a verdade. Pessoas do mundo inteiro estão comemorando. Veja que tragédia. É claro que nós entendemos isso. Nós precisamos ver a guerra de ambos os lados. É claro que nós também sentimos compaixão e devemos orar pelo povo palestino, que são os que mais sofrem. Sabe quem mais sofre nessa guerra? São os palestinos, que eles tanto sofrem por parte do grupo Hamas, o grupo terrorista, o grupo extremista, que não querem libertá-los para que eles sirvam de escudos humanos. Esta é a verdade. E de qualquer forma eles sofrem quando Israel está bombardeando. Você sabe disso, que o grupo Hamas faz, né, vamos dizer assim, os seus quartéis generais embaixo de hospitais para se sentirem assim protegidos. Ou seja, para Israel destruir o Hamas, inevitavelmente morrem cidadãos, né, palestinos, pessoas inocentes. Essa é a realidade. Mas o que é que nós estamos vendo no mundo? Pessoas que estão comemorando, celebrando a destruição, a derrota de Israel, morte de pessoas, de crianças inocentes. E será que Deus não está vendo isso? Volta o texto mais uma vez. Aí Deus está dizendo, através de Obadias, para os edomitas: você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. O que Deus está dizendo? Você não deve se alegrar com a tragédia alheia, principalmente de alguém da sua família. Você não deve celebrar, comemorar quando alguém está sofrendo. O que mais? Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter celebrado, comemorado, se alegrado. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Infelizmente é isso que acontece. Pessoas que se alegram com a miséria, a tragédia de outros. Enquanto que Jerusalém estava sendo destruída, invadida pelos exércitos lá de Babilônia, como estavam os edomitas? Celebrando, festejando, comemorando, aproveitando da ocasião para tirar os bens, saquear os bens de Judá. Mas não só isso. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Veja quantas vezes Deus, através do profeta, vai repetir essa frase: no dia da calamidade, no dia da calamidade, no dia da calamidade. E o que foi que eles fizeram? Tiraram proveito, se aproveitaram da ocasião, entraram pelos portões, se alegraram, festejaram, comemoraram, se aproveitaram para tirar os bens para si. Mas não só isso, se fosse só isso, menos mal, mas não só isso. Veja o que eles fizeram, passe o texto, por favor. Versículo 14, que é o último que nós vamos estudar hoje. Você não devia ter parado nas encruzilhadas. Para quê? Para exterminar os que escapassem. Eu vou repetir essa frase. Veja como essa mensagem é contemporânea. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Olha, nunca foi tão contemporânea essa mensagem. O que é que está ocorrendo no mundo hoje, você sabe disso. Que os judeus que estão, né, fugindo da guerra, estão voltando para outros países, o que é que está acontecendo? Pessoas estão indo para os aeroportos, quando sabem que vai chegar um avião com judeus, estão invadindo os aeroportos, para quê? Para destruir os judeus que escaparam da guerra. Você já imaginou? Que coisa terrível. Os judeus que escaparam dessa guerra, que estão voltando a seus países de origem, ou saindo, fugindo lá de Israel para outros países, quando chega nos aeroportos, o que acontece? Quando pensam assim, graças a Deus estou livre da guerra, existe lá um grupo, não é assim? Que está a favor do Hamas, que é contra Israel, que está aguardando os judeus, para quê? Para linchá-los, para persegui-los, para matá-los, para destruí-los. E eu faço questão de dizer isso aqui.
que nós não devemos ver esse conflito só com os olhos naturais. Eu não devo ver esse conflito apenas como uma questão política, religiosa, não. Acima de tudo, espiritual. Quer queira, quer não, há por trás deste ódio, por trás dessa ira contra o povo de Israel, contra o povo judeu, né? Porque em programas anteriores nós pedimos orações pelo povo de Israel, pelo povo da Palestina, pelo povo judeu, mas de forma mais específica as nossas orações eram pelo povo judeu que estava em Israel. Hoje a nossa oração vai ser por todos os judeus espalhados pelo mundo, porque essa é a verdade. O que nós estamos percebendo é uma ira, é um ódio contra o povo judeu. Isso é histórico, isso é milenar. Desde os tempos antigos que há uma fúria, um ódio contra o povo de Israel. E isso é algo espiritual. E esse ódio, essa ira parte por parte do príncipe das trevas, de Satanás, que é o mais interessado em destruir essa nação. Então, hoje nós estamos percebendo isso, que da mesma forma que os edomitas se portaram diante dos judeus, aqueles que haviam escapado da destruição de Nabucodonosor, quando ia fugindo pelas encruzilhadas, aí encontrava quem? Os edomitas, para matá-los, para destruí-los. Ou seja, um ódio contra pessoas que eram os seus familiares. Então, diante desse contexto, ao menos duas lições nós podemos tirar. Primeiro, é que é Deus quem vai pelejar pelo seu povo. Nós vamos deixar isso bem claro no próximo programa, porque nós vamos falar da restauração de Israel e da promessa de Deus, da profecia acerca da destruição das nações inimigas de Israel. Deus irá exterminar todas as nações inimigas de Israel. Isto é bíblico, isto é profético, isso irá ocorrer no futuro. Nossos olhos presenciarão isso. Na ocasião da segunda fase, da segunda vinda de Cristo, quando Jesus descer sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, Cristo irá destruir todas as nações que se levantaram contra Israel. Nós vamos estudar isso no próximo programa. Mas também uma lição que nós aprendemos é que aqueles que ajudam os inimigos, aqueles que perseguem o povo judeu, aqueles que tiram proveito dessa ocasião de miséria, não é? De pesar, de calamidade, como diz a profecia, no tempo oportuno Deus irá destruí-los. É Deus quem está prometendo destruir o povo inimigo. Eu quero reler mais uma vez o versículo de número 14, para nós encerrarmos. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu vou puni-los, eu vou castigá-los, eu vou destruí-los, eu vou exterminá-los, porque vocês estão pelejando contra o meu povo.